Olá, a paz do Senhor. Mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. Em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 10, nos diz assim: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da boa graça de Deus, ou da multiforme graça de Deus, como tem em outras traduções. Hoje eu quero falar com você sobre servir e como nós podemos servir. E eu quero falar que é tempo de reconstruir e meditar em alguns versículos do livro de Neemias, do capítulo 1, sobre esse tempo de reconstruir. E você pode perguntar: reconstruir o que, irmã? A Bíblia diz que Neemias era copeiro do rei e chega um primo dele chamado Anani e ele diz: me dê notícias de Jerusalém. Como está Jerusalém? E Anani chega e diz assim: Jerusalém está em ruínas. Os muros caíram, foram destruídos, as portas foram queimadas no fogo e os que vivem ali estão em grande tristeza. Estão em grande tristeza. Então, o que era que ele queria reconstruir? Que foi o primeiro sentimento de Neemias de reconstruir? Reconstruir os muros e reconstruir as portas. Os muros, naquela época de uma cidade, representavam a segurança daquela cidade. Os muros representavam que uma cidade estava guardada. Representavam toda a segurança da cidade estava nos seus muros. E é tempo de reconstruir o quê? É tempo de reconstruir muros. Não muros de separação, mas muros de proteção. Deus quer que nós voltemos a reconstruir os nossos muros, não para separar uns dos outros, mas para proteger uns dos outros. Para proteger uns e os outros, proteger quem está perto de você, proteger a sua amizade, proteger a sua família, proteger os seus irmãos, proteger. Muros de proteção e não de separação. Porque essa era a principal função do muro, a principal finalidade do muro: proteger e guardar. É tempo de servir e proteger. É tempo de guardar. É tempo de preservar. Preservar o quê? Preservar a família. Preservar a amizade. Preservar a boa conversa. Preservar o olho no olho. É tempo de preservar. É tempo de proteger. Construa muros, reconstrua muros, não de separação, mas de proteção. Proteger a sua família, proteger a sua vida, proteger os que estão perto de você. As portas, reconstruir o quê? As portas. As portas representavam o direito de escolha, o poder de escolha de um povo. Você só abre a porta para quem você quer. A porta serve para você dizer: não, você não pode entrar, ou você pode entrar. Então é tempo de reconstruir as portas da nossa cidade, da nossa nação, das nossas casas. Portas essas que nos dão poder de escolha. Só entram quem a gente permite. As portas também eram o cartão de visita de uma cidade. As portas, geralmente, elas eram bonitas, imponentes, grandes, chamavam a atenção, demonstravam honra àquele povo. As portas, elas tinham esse poder de demonstrar que aquela cidade tinha honra, que aquela cidade tinha o seu orgulho preservado. E quando essas portas eram destruídas, representavam que o orgulho daquela cidade, a honra daquela cidade tinha sido destruída, que eles não tinham mais o poder de escolha, que eles não tinham mais o poder de decisão. Eu creio que Deus vai restaurar portas, ao invés de olhar para o que você pode
ou que você não tem como fazer, faça uma lista do que você pode fazer. Faça uma lista do que você pode fazer. Quando Neemias recebe a notícia do seu primo, ele sabe que tem muita coisa que ele não podia fazer, mas ele vai fazer o que ele podia fazer. E o que é que você pode fazer nessa reconstrução de muros e portas? Nessa reconstrução da proteção e do direito de escolha? O que é que você pode fazer? A primeira coisa que você pode fazer nessa reconstrução, que Neemias fez, você pode orar. Você pode orar. O versículo 4 do livro de Neemias nos diz assim, do capítulo 1 diz assim: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Diante da situação que estamos vivendo, talvez perto de você, tem alguém que esteja com os muros destruídos e com as portas queimadas. Tem alguém que precise de proteção, que precise de cuidados, que precise restaurar, resgatar o poder de escolha. E diante dessa situação, o que você pode fazer? Você pode jejuar e orar. Faça o que dá para fazer. Dá para orar, dá para jejuar, dá para buscar ao Senhor. Nós vamos reconstruir de joelhos no chão. Neemias orava continuamente. Se você continuar lendo o texto, você vai ver no versículo 6 que ele orava de dia e de noite. Se colocava na presença de Deus pelo povo, de dia e de noite. Se coloque na presença do Senhor por a nossa nação, por nossa cidade, por nosso estado. Tem muitos empresários que não conseguiram. Tem muitos donos de escolas que não conseguiram. Se coloque na presença. Se coloque na presença do Rei. Se coloque na presença do Senhor. Ore, ore, ajude nessa reconstrução. Você talvez não possa ajudar um empresário a resgatar o seu negócio, mas você pode orar por esse empresário e Deus pode fazer com que ele resgate o seu negócio. Faça o que dá para fazer, e o que dá para fazer, dá para orar, dá para jejuar, dá para buscar o Senhor, aleluia. A oração de Neemias era a oração de um servo. Segunda coisa que dá para fazer, dá para ser servo. Seja um servo. Neemias era um servo. A oração dele, no versículo 5, diz que ele era um servo. Se colocou como um servo de Deus. A oração, ela é mais comprometida com o propósito de Deus do que com o seu próprio conforto. A oração de Neemias era comprometida com o propósito de Deus, mais do que com o seu próprio conforto. Ele estava no palácio. Ele era copeiro do rei, ele comia do bom e do melhor, ele se vestia com as melhores roupas, ele dormia nos melhores aposentos, ele era copeiro do rei, era um cargo de extrema importância. Tudo que passava pela mão do rei em termos de alimentação e de bebida, primeiro Neemias bebia ou comia para ver se não estava envenenado. Neemias exercia um cargo de confiança. No entanto, ele viu que a cidade precisava de reconstrução. E ele sai do seu conforto e vai orar e jejuar e interceder pela cidade. Dá para fazer, dá para orar, dá para jejuar. Quando servimos ao propósito de Deus, Ele se responsabiliza. O Deus que ouve a oração é o Deus que fecha céus, mas é o Deus que também abre céus. É o Deus que envia respostas. É o Deus que permite pestes, mas é o Deus que dá a vitória diante da peste. Dá para orar. Se coloque neste lugar e ore ao Deus dos céus. Jejue por sua cidade, jejue pelo seu povo, jejue pela sua nação, ore pela sua família. Construa muros, não de separação, não perca tempo com discussões, com bobagens, com brigas. Ore por sua família. Construa muros, não de separação, construa muros de proteção. Reconstrua portas de direito de escolha, portas que trazem dignidade e honra.
Terceira coisa que você pode fazer, você pode servir. Você pode servir como Neemias serviu. Neemias era copeiro do rei. Deus está procurando hoje copeiros com quem ele possa contar nesta recuperação. O que um copeiro fazia? Ele servia. Você pode servir. Deus está procurando copeiros. Deus está procurando copeiros que estejam dispostos a reconstruir com joelhos no chão e com bandejas nas mãos. O que significa isso, irmã Lídia? Joelhos para interceder e orar. Ação de servo para jejuar, mas bandeja para servir. Não adianta eu orar e jejuar se eu não estiver disposta a servir, se eu não estiver disposto a servir. Servir quem? Quem está precisando. Talvez do seu lado tenha alguém precisando de alimento, precisando de uma roupa, precisando de uma palavra, precisando ser ouvido. Esteja disposto como Neemias a orar e a jejuar, mas também a estar com uma bandeja na mão, sendo copeiro e servindo. Deus procura esses copeiros dispostos a servir. Deus quer reconstruir relacionamentos, mas para isso precisa de copeiros com bandejas nas mãos, dispostos a servir. Precisamos ser e aprender com Neemias. Precisamos ser como Neemias nessa geração. Deus conta com esses copeiros dispostos, com joelhos no chão e bandejas nas mãos. Esteja disposto. Faça aquilo que dá para fazer. Não fique olhando para o que não dá. Não fique falando, mas eu sou tão pequeno, eu não consigo, eu não faço. Faça a diferença. Faça o que dá para fazer. Faça como Neemias. Dá para orar. Dá para jejuar. Dá para servir. Dá para usar a bandeja nas mãos para servir o próximo. Sirva quem está do seu lado. Nessa pandemia nós vimos muitos copeiros. Muitos ficaram em casa, mas havia copeiros nos caixas do supermercado servindo. Haviam copeiros nos hospitais servindo. Haviam policiais fazendo as ruas servindo. Haviam capelões e pastores e irmãos de oração servindo. Seja Neemias nessa geração. Faça o que dá para fazer. Dá para orar. Dá para jejuar. Dá para servir, dá para estar com bandejas nas mãos. Observe, perto de você tem alguém precisando de um Neemias. Perto de você tem alguém precisando dessa reconstrução. Comece hoje essa reconstrução. Comece por você, comece pela sua casa, comece pela sua família, mas esteja disposto e faça aquilo que dá para você fazer. E o que dá para você fazer? Dá para orar, dá para jejuar, dá para servir, dá para ser copeiro do Senhor, estar com bandejas nas mãos, disposto a servir. Deus te abençoe nessa reconstrução. Deus abençoe que você tenha olhos de Neemias, ouvidos de Neemias para ouvir, sentir a dor, chorar, lamentar, mas não ficar só nisso. Orar, jejuar e servir. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Deus abençoe que vocês sejam reconstruídos nesse processo. Deus abençoe e conduza a nossa nação. Que nós possamos contribuir com a reconstrução do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado. Deus te abençoe em nome de Jesus.